Dando continuidade aqui aos nossos estudos, meus irmãos, agora vamos estudar a lição 4, a lição essa que vai tratar sobre Salmos, o livro de Salmos. O estudo do livro de Salmos vai continuar também na lição 5, mas nesse vídeo vamos nos ater apenas à lição 4. Bem, ao final do vídeo, vamos voltar ao questionário a partir da questão 9, para concluirmos aí do 9 ao 16, que faz referência à lição 4, ok? Bom, meus irmãos, falando um pouquinho sobre Salmos. Salmos é o livro mais extenso da Bíblia Sagrada, né? Livro poético, livro de poesia, porém um livro também de história, né? A história contada em forma de poesia. Você vai entender no livro de Salmos a história do povo hebreu, a alma, o espírito do povo hebreu, né? Como o sentimento do povo hebreu, através dos seus principais personagens e também dos salmistas, né? Pessoas que foram ungidas por Deus para poder entrar no compêndio dos Salmos, né? Do livro de Salmos. Então é muito interessante, nós vamos ver um pouquinho mais para frente na lição, quem foram os autores, quem mais escreveu, né? Como escreveu, e algumas das personalidades ali que fizeram parte deste precioso livro, né? Da Escritura. Mas é interessante que o livro de Salmos vai ser um livro de louvor, de adoração a Deus, vai glorificar Deus pela criação, vai glorificar Deus pela tirada do povo do Egito, pelas mãos poderosas do Senhor, os livramentos que Deus deu ao seu povo, as vitórias que Deus deu ao seu povo, vitórias militares. Também vai falar a respeito da adoração e veneração da nação para com Deus, e vai dizer também a respeito dos seus autores, né? Principalmente de Davi. Muitas passagens da vida de Davi você vai melhor compreender quando você lê os Salmos, que faz referência a um determinado período que Davi viveu. Por exemplo, quando Davi está fugindo de seu filho Absalão, ele compôs um salmo neste período. Quando a questão da Betseba, quando ele comete pecado com Betseba, também ele cunhou ali também um poema, um salmo a respeito disso. Então mostra o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o que ele estava sentindo naquele momento, humaniza, né, o personagem. Isso é muito interessante. Então o livro de Salmo vai ser nessa entoada, você vai ter salmos de alegrias, salmos que vai demonstrar a tristeza do povo, salmo que vai demonstrar confiança do povo, salmo que vai demonstrar o medo, muitas vezes de Davi, do próprio Davi, quando ele está em guerra, quando alguns inimigos se levantam contra ele, você vê que ele, em Salmos, ele expõe para Deus: Senhor, meus inimigos são vindo, eles são muitos, eles são traiçoeiros, mas eu confio no Senhor. Então é muito interessante para a gente entender a alma do povo e a alma humana também, né? Porque muitas vezes nos reconhecemos nas páginas dos Salmos. Isso é muito interessante. Então, tudo leva a crer, né? A maior parte dos teólogos acredita que o próprio Esdras, que tem um livro com seu nome na Bíblia, o próprio escriba Esdras foi aquele que compilou os livros, né? Foi aquele que juntou os livros dos Salmos e deu a organização, né, que nós conhecemos hoje. Davi é o maior escritor dos Salmos, né? Davi escreveu 73 salmos que nós conhecemos, mas é possível que ele tenha escrito outros salmos que não chegou ao nosso conhecimento, né? Depois de Davi, Asaf é o maior compositor, o maior autor dos números dos Salmos. Alguns estudiosos são da opinião de que ele tenha sido uma das figuras principais na organização musical da liturgia do reino de Davi, Asaf, né? Tão conhecido, muitas pessoas põem o nome do seu filho de Asaf, é um nome popular no Brasil também, porque ele é um dos maiores também salmistas, né? Só ali ficando atrás do rei Davi. Asaf não só cantava, como também tocava símbalos, um antigo instrumento de percussão feito de metal. Ele também era, além de compositor, era músico, né, completo, né? Outros, os nomes Emã e Atã, nesses versículos, aparentemente são os mesmos que escreveram os Salmos 88 e 89. Um dos compositores são descendentes de Coré, isso mesmo, Coré, aquele Coré lá do deserto, aquele Coré que se levantou contra Moisés, contra Arão, com outros homens ali, se inflamaram contra esses dois servos do Senhor e também contra a autoridade de Deus, e Deus os puniu de forma severa e de forma exemplar. Porém, os seus descendentes sobreviveram, conforme ali Números capítulo 20, 10 e 11, mostra que os filhos de Coré, a descendência de Coré sobreviveu, né? E aqui eles chegam até esse período histórico e também fazem parte da composição do livro de Salmos, escrevem bastante salmos, né? São importantes musicistas ali do templo, influentes ali nos reinados, por exemplo, de Ezequias e nos reinados também de Josafá. Então são homens importantes aqui, como diz o nosso manual. Salomão também escreveu o Salmo 72 e 127 e Moisés o Salmo 90, né? Os personagens mais importantes que escreveram os salmos. Aqui na revista traz que Davi
escreveu 73, Asaf 12, filhos de Coré 11, Salomão 2, Etan 1, Emã 1, Moisés 1, né? E autores desconhecidos 49 que não tiveram seus nomes mencionados aqui no livro dos Salmos, né? Há vários tipos de paralelismo poético na Bíblia, dentre os quais destacamos os seguintes: seria o sintético, sinônimico, o antitético. Então são três: o sintético, o sinônimico e o antitético. Parece difícil, complicado, mas não é muito, é mais difícil pronunciar do que entender o conceito. O sintético, a segunda parte amplia a mensagem da primeira. Então você fala primeiro verso uma ideia, e no verso seguinte, que você vai contrapor com esse, você amplia a ideia, ok? No sinonímico, a segunda parte repete o sinônimo ou pensamento, porém com palavras diferentes. Você repete a mesma ideia, porém você usa outras palavras. O terceiro antitético, a segunda parte é uma antítese da primeira, ou seja, a segunda parte se opõe à primeira. Nós temos o quadrinho explicando aqui em cima, ok? Aqui fica bem fácil de entender. O sintético, a segunda parte desenvolve a primeira. Aqui na lição vai dar o exemplo do Salmo 1. Então é mais ou menos essa ideia da poesia hebraica, né? Da poesia e dos paralelismos hebraicos. Ele usa muitos paralelos para poder ensinar, né? Para poder fincar na mente das pessoas, de quem estava ouvindo, as histórias. A poesia não era simplesmente uma questão cultural, estética, mas sim um meio de ensino, um meio de perpetuar o conhecimento para as próximas gerações. Então o livro aqui ele é bem autodidático, você consegue ler com calma, você vai compreender aqui o conceito que o livro está trazendo a respeito disso. Inclusive com um quadrinho ali que eu acabei também mostrando para vocês, acabei mencionando. Amém, meus irmãos? Vamos entrar no questionário e conforme formos respondendo, vamos estudando também, dando uma passada no resto da lição, ok? Que faltou para ser ainda abordado. Então vamos entrar aqui a partir da questão 9, né? A partir da questão 9. Os salmos foram escritos por vários autores, possivelmente durante os anos de maior glória dos reinados de Davi e de Salomão. Vamos ver isso aqui onde está, na nossa lição. Está na página 57, ok? A data da composição aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, está falando a resposta da questão 9, né? Que os salmos ali foram escritos, na sua maioria, no período de maior glória do reino de Salomão, né? Ali dos anos 1000 a 950 a.C., a maior glória do reinado de Davi e Salomão. Então está correta essa questão. A 10. O tema do livro de Salmos é louvor, adoração e exaltação do Senhor. Vamos ver, isso está na página 59, né? Logo após ali o quadro onde está alguns versos, né, dos Salmos. Está aqui já no primeiro parágrafo. Louvor, adoração e exaltação ao Senhor é o tema central deste livro, né? Exalta, glorifica o Deus de Israel. Pede para que o povo aclame ao Senhor, glorifique, exalte o seu nome. Esse é o tema central do livro de Salmos, a adoração. 11ª, alguns salmos trazem 2 títulos, sendo o segundo mais importante, pois faz parte do texto original hebraico. Exatamente, conforme podemos ver na página 61, os propósitos das epígrafes, né? Quando tem epígrafe, aquele título que tem antes do salmo, no começo, geralmente o primeiro título ali é mais explicando o contexto, explicando um pouco do salmo em si. E o segundo título faz parte do original, então faz parte ali dos salmos, do jeito que ele foi escrito, né? Aqui está no segundo parágrafo aqui do propósito das epígrafes, página 61. É bom observar que acima de alguns salmos há 2 títulos, o segundo é o mais importante, pois faz parte do texto original hebraico. Então, C está certo. A 12ª, segundo uma ideia corrente, o termo selá, que ocorre em alguns salmos, indica que era usado como pausa, mas no sentido de parar e meditar sobre o que estava cantando. Sim, meus irmãos, muita gente se pergunta ali o que é selá que aparece ali na Bíblia, né? Eu também me perguntei já por muito tempo isso, e depois a gente estudando consegue chegar aqui a resposta, a conclusão. Veja aqui na versão
Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, esses termos já estão invertidos para o português. Um dos vocábulos mais repetidos é selar. Esta palavra ocorre 71 vezes e em 39 salmos. Ela pode dar um sentido, né? O original de selar é desconhecido, mas parece significar levantar, talvez transmitindo a ideia de levar as vozes durante o canto, sabe? Aquele agudo, aquele momento do canto que você tem que dar aquela empolgação maior, pode ser aí o sentido de selar, né? Mas aqui a resposta do questionário do 12ª é: uma ideia mais corrente indica que o termo era usado também para pausa, mas o sentido de parar e meditar sobre aquilo que estava sendo cantado ou entoado. Então, a ideia que a revista defende aqui, que a lição defende como correta, é que o momento do selar é o momento da pausa, de você cantar um louvor e parar e meditar naquela letra, naquilo que o louvor está dizendo, para que aquela mensagem possa entrar no seu coração. Então, está correta, 12ª também. Vamos para a próxima. 13ª, refere-se à relação entre cada 2 ou mais versos da poesia, sem qualquer vínculo com rima, palavras e sons. Essa questão aqui já começa aquelas questões de associação, né? Associar as duas colunas. Então, na 13ª, refere-se à relação entre cada 2 ou mais versos da poesia, sem qualquer vínculo com a rima, palavras e som. Qual que seria essa? Segundo aqui a página 63 da nossa lição, aqui no primeiro parágrafo do paralelismo na poesia hebraica, as características mais destacadas da poesia hebraica é o paralelismo de ideias, no sentido em que é usado aqui. Paralelismo se refere à relação entre cada 2 ou mais versos da poesia, sem qualquer vínculo com rima, palavras e sons. Então, o 14º aqui, meus irmãos, encontra-se neste salmo os 3 tipos de paralelismo na poesia hebraica: o paralelismo sintético, o paralelismo sinonímico e o paralelismo ditético. Como vimos anteriormente, é o Salmo 1º, né? É no Salmo 1º que se encontra esses 3 tipos de paralelismo. A 15ª, meus irmãos, neles são salientadas as bênçãos reservadas àquele que a pratica, né? 15ª está na página 67, o 5º item aqui, Salmos da Lei, proclamam a grandeza, a bondade das palavras e dos decretos de Deus, salientam as bênçãos reservadas àquele que a pratica. Então, a letra B. A 16ª, neles o salmista roga o perdão de Deus, reconhecendo suas falhas e erros. Também na página 67, agora no último item, item 8, salmos penitenciais. Nele o salmista roga o perdão de Deus, reconhecendo suas falhas e erros. O Salmo 51 é o mais importante deste grupo, o salmo este que faz referência àquele acontecimento de Davi com Betseba, né? Naquele contexto que Davi escreve o Salmo 51. Amém, meus irmãos? Essa é a aula, essas são as questões. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, né? Esperamos em Deus que o quanto antes tudo isso passe e possamos nos encontrar novamente em sala de aula e ter nossa vida normal retomada. Mas enquanto isso, se as coisas não mudarem tão breve, né? Não mudarem para a próxima semana, nos encontraremos aqui novamente nesses vídeos. Amém? Deus abençoe. Até uma próxima.